50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através do exercício saudável da sua vocação. Dia 44. Criados com o propósito de glorificar a Deus através da cultura. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Um cristão, por causa de sua fé, deveria participar do desenvolvimento das coisas nesse mundo? A sua fé seria impedimento ou motivação para compreender e desenvolver a criação? Para a grande maioria das pessoas, a fé cristã deve ser mantida longe de qualquer empreitada que vise lidar com fatos e aspectos concretos do mundo, pois, como afirma o matemático e físico Freeman Dyson, depois de tudo, ciência é sobre coisas, teologia sobre palavras. Com isso, o papel da fé é colocado apenas na vida e nos valores individuais da pessoa, e todo o restante deve ser deixado para aqueles que trabalham com fatos, as pessoas da ciência. Porém, isso é uma contradição, porque ao estudar a história do Prêmio Nobel, verificamos que 65% dos ganhadores do Prêmio Nobel eram cientistas cristãos. E ao verificar a história da ciência, veja alguns cientistas que eram cristãos e tinham fé em Deus: Francis Bacon, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Robert Boyle, Isaac Newton, Johannes Kepler, Michael Faraday, Louis Pasteur, Gregor Mendel, Robert Boyd, Dennis Alexander, Ben Carson e Francis Collins são apenas alguns deles. Cientistas cristãos acreditam que havia uma mente racional por trás do universo, e por isso a ciência também era possível e o universo era cognoscível, e fazer ciência era uma maneira de descobrir mais sobre Deus e de glorificá-lo. João Calvino declara que aqueles que se envolvem com a ciência e com as artes têm maiores condições de contemplar as obras de Deus e deleitar-se nele, afirmando que são inumeráveis as provas que atestam a sua admirável sabedoria, a de Deus, tanto no céu como na terra. Não somente aquelas mais secretas, às quais se destinam o estudo de astronomia, da medicina e de toda a ciência natural, mas também o que se mostra ao exame de qualquer um. Portanto, segundo aquilo que foi dito acima, as pessoas da ciência deveriam ser as que mais têm fé por conseguir observar a sabedoria de Deus através da lógica e organização da criação. E os que têm fé deveriam participar desta empreitada para, através da lógica e organização da criação, aprender mais sobre a sabedoria de Deus. Por isso que Louis Pasteur disse: quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. A ciência me aproxima de Deus. Esta fascinação pela criação e com ela mostra a sabedoria de Deus, e isso já estava declarado no Salmo de número 19, versículos 1 a 4, quando ele afirma: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Além das ciências da natureza, outra área que tem se tornado território minado para quem é cristão e tem fé são as artes, que englobam todas as expressões audiovisuais, tais como música, literatura, teatro, cinema, etc. Nestas áreas, sempre existe uma questão em debate: fazer arte apenas para a igreja
ou para todas as pessoas. Porém, existe algo muito mais urgente que precisa da nossa atenção, que é a influência das artes na vida e fé das pessoas e como a fé das pessoas influenciam a sua arte. No seu livro Engolidos pela Cultura Pop, Steve Turner mostra como somos grandemente influenciados pelas artes audiovisuais. Para isso, ele usa uma pesquisa que tem como exemplo uma pessoa de 30 anos hoje, que viveu aproximadamente 10.950 dias, que é igual a 262.800 horas de vida. Destas, 35.000 horas são as que alguém fica exposto à mídia audiovisual, 13,31% da sua vida. 33,33% de sua vida o ser humano dorme, considerando 8 horas por dia. E 1,19% da sua vida vindo à igreja uma vez por semana, 2 horas por vez. E se esta arte audiovisual não tiver princípios e parâmetros éticos, morais e espirituais saudáveis, a vida das pessoas irá refletir aquilo que encontramos majoritariamente na sociedade hoje: impureza, corrupção e desvios de todas as formas. Nosso chamado como cristão é produzir arte de qualidade ética, moral, espiritual, que engrandeça e glorifique a Deus. Um exemplo de produção de arte e conhecimento vem de Salomão, que por causa da sabedoria que recebeu de Deus, produziu arte e conhecimento, como diz 1 Reis, capítulo 4, versículos 32 a 33. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Isso sem contar com os escritores da Bíblia, que através de técnicas literárias escreveram as palavras de Deus com a mais fina arte. Se não produzirmos arte audiovisual de qualidade, continuaremos a engolir a produção cultural deturpada e que não glorifica a Deus. E com isso, deixaremos de revelar quem é o Rei e Senhor de todas as coisas. O compositor alemão cristão luterano Johann Sebastian Bach fazia isso, produzia arte para a glória de Deus. Tanto que todas as suas partituras de música, quando ele estava compondo, começavam com JJ, Jesus ajuda, ou seja, com a oração mais fundamental. E quando ela estava pronta, terminava com as iniciais SDG. Só lhe deu glória, somente para a glória de Deus. Por isso que Abraham Kuyper afirma que nossa atuação é que deixa claro para o mundo e para todos os poderes quem é o Senhor de todas as coisas. E ele diz: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Você acredita que quem tem fé não deve trabalhar com ciências ou artes audiovisuais? Que fé é algo que precisa ser apenas individual e interior? Que conhecer a criação profundamente vai conduzir ao ceticismo e não à fé em Deus como Criador? Que arte audiovisual é neutra e não possui nenhum tipo de ideologia para influenciar as pessoas? Que todo o nosso trabalho nesse mundo é para nosso próprio engrandecimento e glória pessoal? Se respondeu sim a qualquer uma destas perguntas, você precisa de transformação para perceber que fé e trabalho científico devem aproximar de Deus. Para que perceba que a verdadeira ciência glorifica a Deus. Que fé e trabalho científico devem aproximar de Deus, para que você possa consumir e produzir arte
audiovisual de qualidade para a glória de Deus, para que a sua atuação nas ciências e nas artes audiovisuais declarem que Jesus é o Rei de toda a criação.